Neste artigo, Miglioli analisa as três principais dimensões do socialismo, enquanto teoria científica, enquanto doutrina política, enquanto modo de pensar uma nova sociedade, ou como ele mesmo coloca, socialismo como forma de organização da sociedade. E como essas vertentes se interrelacionam. Como teoria social, e aí a gente junta com Durkheim e Max Weber, o socialismo ele se manifesta na forma do marxismo. Apesar de existirem outras vertentes, essa é a proeminente. Mas há um problema aí. Marx, ao mesmo tempo em que ele faz uma análise bastante científica e racional, ele também defende um modelo de sociedade. Então, como pensar cientificamente na teoria marxista à medida em que ela não é imparcial ou neutra, como o positivismo coloca, por exemplo, que a ciência tem que ser neutra? Isso se explica fazendo uma análise marxista da própria teoria marxista. Marx ele alega ser impossível a imparcialidade porque sempre há em todo discurso interesse de classe muito específico. Nesse sentido, a própria teoria marxista também estaria envolvida em um interesse e não há por que pensar em imparcialidade, em neutralidade, justamente por isso. Porém, esse problema ele continua. Muita gente ainda questiona: é uma teoria científica ou não pode ser considerada? Miglioli propõe a divisão do marxismo em dois, quanto ao seu conteúdo e quanto à sua metodologia, seu método. E aí essa diversidade de tanto dentro do conteúdo quanto dentro das maneiras de utilizar o método, gera uma miríade de interpretações. Há pessoas que consideram que o método é ciência, mas o conteúdo não. Há pessoas que alegam que não dá para você fazer uma cisão entre essas duas vertentes. É importante colocar também, e muita gente coloca, que Marx nem sempre é factual. Como já disse, em muitos aspectos ele vai se basear em fatos, em outros ele vai se basear na sua maneira de enxergar como deveria ser as coisas. É nesse sentido que surge a crítica de que Marx faz uma teoria teleológica da história, ou seja, os objetivos da história quais seriam. Então o materialismo histórico ele recebe essa crítica. Porém essa acusação, quando você observa principalmente que Marx fala do inevitável declínio ao socialismo, fica impossível dizer que Marx faz uma análise teleológica. Ele simplesmente chega a uma conclusão. Muito longe de simplesmente querer, ele conclui que há de vir o socialismo de qualquer forma. Nisso, o próprio Max Weber, há uma citação direta aqui no artigo. Em uma das suas falas, ele é muito claro quando diz que Marx ele faz uma documentação profética. Ou seja, ele prediz o colapso do sistema capitalista. Não é um desejo. A teoria dele leva à conclusão geral do socialismo. Enquanto doutrina, o socialismo ele foge unicamente do marxismo. Existem outras teorias e aí não há que se falar em simplesmente um predomínio marxista tão forte. Agora, quando se fala na doutrina socialista marxista, os próprios marxistas eles tendem a dizer que o socialismo enquanto doutrina ele decorre do socialismo enquanto teoria, do marxismo enquanto teoria. Ou seja, há uma ideia de se colocar aí o marxismo verdadeiro com o socialismo verdadeiro, essa maneira quase que ariana, né? O puro marxismo, puro socialismo. Mas é claro, o socialismo enquanto doutrina ele necessariamente impõe limites à própria doutrina.
a própria prática política. Por exemplo, aqui há um exemplo muito claro disso no artigo, sobre o ideal de máxima igualdade. Ou seja, entre os indivíduos há que se haver uma igualdade plena, máxima. E o meio proposto para isso, dentro da doutrina, já que a teoria fala em máxima igualdade, a doutrina vai falar em ditadura do proletariado como meio. Ou seja, já que o Estado é mesmo um órgão ditatorial, inevitavelmente, há que se propor que os oprimidos, para que se haja transição ao comunismo, organizem uma maneira deles próprios ditarem as regras do sistema. E a questão fica em aberto de como há essa transição, de como há até mesmo essa ditadura, se é por revolução, se é por meio de graduais reformas, de um constante aperfeiçoamento e ampliação da intervenção estatal para se alcançar maiores direitos sociais. É um terreno em aberto que permite variadas explicações. Marx ele é muito aberto em sua teoria. Por fim, o socialismo ele é, obviamente, uma forma de organização da sociedade. Dizendo aí no extremo, por exemplo, a ampliação do intervencionismo estatal já seria em si um socialismo, há pessoas que dizem, em países com maior taxa de imposto, por exemplo, a Noruega, é um país já socialista. Tratam a tal da social-democracia já como socialismo, intervencionismo estatal. Ou seja, o capitalismo onde há mais Estado já seria em si o socialismo. Há, por outro lado, outra vertente que diz que nem sequer Cuba, União Soviética e etc., seriam locais socialistas, seriam talvez capitalismo de Estado. Então perceba, a teoria ela impõe limites à doutrina e a doutrina em si ela permite com que você enxergue uma forma de organização da sociedade. Os diversos desvios baseados nessa amplitude da teoria marxista permitem variadas formas baseadas na teoria, eivadas de pensamento doutrinário, que jogam sua lente para a maneira de se pensar uma organização nova da sociedade. Essa é a relação entre essas três dimensões do socialismo.